Tem dias que eu me lembro de tudo, assim, vem tudo como se fosse um filme, sabe, na minha cabeça, e eu não consigo nem sair da cama. Eu acho que a gente nunca supera. Isso atravessa a gente. Essa palavra superar é muito forte. E ele só parou de fato quando ele viu que estava sangrando. Eu tive uma infância pobre, um pouco conturbada, né? Minha mãe criando 3 meninas sozinhas, e a gente tem uma diferença muito grande de idade de uma para outra. Então, a minha irmã mais velha, quando eu nasci, ela já tinha 17 anos. Então, como a minha mãe era empregada doméstica, ela saía para trabalhar muito cedo, voltava muito tarde. A minha infância eu lembro de brincar muito, assim, eu era uma criança que sempre gostei muito de brincar. E hoje em dia eu sinto falta de não ser mais criança e de não poder brincar mais como eu brincava antes. Eu sou filha temporona. Meus pais me tiveram depois de 6 anos. A minha mãe tinha ido ao médico para operar e descobriu que estava grávida de mim. E dentro de casa eu tive pouca convivência com os meus irmãos. A minha irmã mais velha casou aos 15. Então era eu e meu irmão só, mas um menino com 6 anos mais velho, e a gente tinha pouco tempo junto. Eu brincava mais sozinha mesmo. Eu era uma criança muito sozinha. E ali na minha infância logo já começaram os primeiros abusos, né, que vieram por parte do meu pai, abuso sexual, né, e conforme eu fui crescendo foi ficando pior. Eu tinha em torno de 4 anos. Eu lembro de envolver o órgão genital dele. Eu passei por um episódio de violência sem saber que eu estava passando. A gente não percebe que a gente está correndo risco. Quando a gente pensa nas mulheres inseridas em sociedades de base patriarcal, discriminatória, portanto, contra as mulheres, é importante a gente ter em mente que esse sistema de opressão gera instrumentos e dispositivos que vão fazer concretizar essa opressão. O estupro é uma delas. O estupro ele é utilizado como dispositivo de violência, de controle e de manutenção do poder dos homens sobre as mulheres. E às vezes eu não queria ir para casa do meu pai, eu gritava, chorava, berrava, e minha mãe me obrigava a ficar com ele, a ir passar o dia com ele. Mesmo eu não querendo, eu gritando desesperada, ele me colocar no colo dele e ficar lambendo minha orelha. Lambendo minha orelha e passava, acho que, não sei se ele passava a mão no meu corpo, eu não entendi, eu acho que passava, não lembro, mas eu me lembro muito bem dele lambendo minha orelha, enfiando a língua dentro da minha orelha, e me mordendo meu rosto, e lambendo aqui essa parte aqui da minha nuca, no pescoço, da minha orelha, era essa parte aqui, era isso aqui. Porque eu sentava de costas, né, e aí ele vinha, assim, era assim, e era tipo assim, episódios longos, e eu ficava assim, não, para com isso, para. E aí ele continuava. E eu não sabia o que estava acontecendo, né? Ele me colocava para assistir ele tomando banho e se masturbava. Eu não sei exatamente o que aconteceu para chegar nesse ponto, assim, mas acabou da minha mãe precisar da minha madrinha pra eu ficar com a minha madrinha para ela poder trabalhar. E essa minha madrinha, ela tinha um sobrinho, eu acho. Enfim. Eu gostava muito de escola. Como eu tinha 4 anos, eu não tinha começado a estudar ainda. E eu lembro dele falar que isso foi uma coisa que ele aprendeu na escola. E eu falei, que legal. Ele, vamos fazer, que vai ser divertido. Mas não lembro muitos detalhes sobre.
E eu lembro também que da gente, tipo, dele me beijando assim. Então é uma pessoa de muita confiança, uma pessoa de convivência, que inclusive ainda tem grande convivência. E às vezes eu ficava sozinha com ele, na casa dele ou na minha casa. Às vezes a minha família pedia, vai com fulano na farmácia comprar remédio, ou vai ao supermercado. Nesses momentos ele abusava, passava a mão, expunha o órgão, colocava a minha mão. Eu nem lembro quando parou. Bom, meu ex-marido, quando eu conheci ele, eu tinha 11 anos. Ele era 9 anos mais velho que eu. Então eu tinha 11 anos, ele já tinha 19. Né? Então já começa aí a problemática aí, né? Que um cara de 19 anos se envolvendo com a menina de 11 anos. E quando eu fiz 18 anos, eu me lembro que ele falou, não, quando você fizer 18, você sai de casa e vem morar comigo. Quando eu me juntei com ele, quando a gente começou a morar junto, o meu maior desespero era sair de casa para sair daquele ambiente que eu estava. Porque eu achava que eu saindo daqui, indo morar em São Paulo, morar com ele, que minha vida ia ser diferente, que eu ia trabalhar, que eu ia ser independente, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que ia ser tudo completamente diferente do que eu achava. Ai, gente, até vergonha de falar isso. A maioria das mulheres, quando casa ou quando se relaciona, tem aquela ilusão de amor perfeito, de feliz para sempre, de ter encontrado um príncipe. E quando é provado que nada disso aconteceu, que esse companheiro, vamos dizer assim, é um monstro, ela sente vergonha. Ela pensa que é ela que não merece, ela pensa que é ela que é culpada daquilo tudo. Só as vontades dele que contavam, era só o que ele queria que contava. Meu salário ia para conta dele. Porque ele falava que eu era muito burra e que eu não sabia controlar o dinheiro, que eu não ia saber gastar o dinheiro. As tarefas domésticas todas era eu que fazia sozinha. Fora todos os episódios que eu passei de estupro marital. Sério, assim, foram incontáveis vezes que eu transei com ele sem estar com vontade nenhuma, apenas pela obrigação. Ou então que ele me obrigou a fazer sexo com ele quando eu estava, tipo, bêbada, muito bêbada, desacordada, sabe? Já chegou episódios de eu estar, assim, desacordada, sem conseguir me mexer, e ele ejacular na minha cara, tipo assim, e me largar lá, e eu acordar, assim, tipo, toda suja, sabe? E eu, assim, sem sentido nenhum, sem ter sentido nenhum, nada, assim, sem conseguir nem me mexer. A cartada final, o episódio final dele ter me expulsado de casa, praticamente com a minha roupa do corpo, né? Eu tinha 16, eu tava namorando pela primeira vez. E ele tava num hotel, porque ele tinha brigado com o padrasto dele, tava morando nesse hotel. E eu fui levar almoço pra ele, e ele, tipo, começou a forçar coisas, assim. E eu lembro de falar, tipo, muito não quero, e ele continuar insistindo. Eu lembro de me sentir o tempo todo muito desconfortável. E ele só parou de fato quando ele viu que estava sangrando. E aí eu fiquei, tipo, muito assustada. E eu lembro de me esconder no banheiro e chorar, tipo, por, sei lá, uns 5 minutos. A gente ainda ficou mais 2 meses juntos. Nunca soube explicar o porquê que eu continuei. A mulher, ela é formada por várias dimensões psíquico-emocionais, por exemplo, físicas, né, que a colocam em uma trama, em uma armadilha da qual ela não consegue se livrar. A nossa sociedade, ela carrega padrões muito rígidos com relação a como uma mulher deve agir e como um homem deve agir. Em uma sociedade como a nossa, de base discriminatória, o estupro, para que ele consiga manter a sua eficiência na manutenção desse sistema de opressão, ele precisa ser infiltrado na cultura. E ele é naturalizado, tanto por homens quanto por mulheres, enquanto dispositivo de opressão e de machismo, e de execução do machismo. Eu acho que, infelizmente, é uma coisa comum demais. A sociedade já normalizou isso. Desde essa perspectiva, faz todo sentido falar em cultura do estupro. A cultura do estupro é a naturalização desse formato de violência que é cometido contra as mulheres para manutenção de um sistema de opressão, de privilégios, de violência e de opressão às mulheres. Meu ex-marido foi tentar fazer a mesma coisa. Meu pai fazia de
lamber minha orelha, beijar minha orelha. E aí na hora que ele veio assim pra me beijar, lamber minha orelha, que eu já fiquei assim, ai, para com isso, não faz isso não, que eu tenho agonia. Meu pai fazia isso comigo quando eu era criança. Ele me olhou assim, falou assim, vai ser o pai fazer isso com você? Eu falei, é. Aí ele, isso é abuso, isso não é normal não. Eu falei, não, nada a ver, nada a ver. E aí ele, na hora que ele falou, não, isso não é normal, isso foi um abuso, seu pai abusou de você. Aí eu olhei assim, eu falei, ué. De certa forma até me arrependi de ter contado pra ele, mas eu meio que contei sem entender, né, sem saber o que estava acontecendo. Eu lembro de contar depois que uma amiga minha estava falando sobre o caso dela. E eu raciocinei e falei assim, cara, isso já aconteceu comigo. Então, tipo, isso foi uma violência, isso foi um abuso. Com meu ex-marido. Mas era como se eu não tivesse falado. Eu falei pra ele uma vez, uma determinada ocasião, nem lembro porquê, e ele era como se eu não tivesse falado. Falei disso em terapia, mas eu só falei em terapia depois de mais de 1 ano que eu estava em terapia. Muitas vezes essas mulheres têm vergonha do que elas sofreram. Muitas vezes ela sabe, ela tem uma sensação que aquilo foi pesado, que aquilo foi doloroso, mas ela não tem consciência que aquilo é um crime. É difícil pedir ajuda porque a pessoa que sofre violência geralmente se sente culpada. Ela acha que, muito pelo contrário, ela que causou aquilo. Muitas têm medo do que o agressor pode fazer, das ameaças do agressor, ou de pessoas virem defender o agressor. Quantas vezes que eu senti essa culpa e ressenti essa culpa? Eu tenho 44 anos hoje, isso aconteceu, eu tinha por volta dos 10, 11 anos. Quantas vezes eu ressenti essa culpa até verbalizar sobre isso, né? Fui verbalizar, eu tinha mais de 35. Então é muito tempo que a gente silencia, né? A gente, na verdade, quer esquecer. A sociedade costuma corroborar isso, né? Mas o que você fez para isso ter acontecido? Né? O que você fez? Onde você estava? O que você falou para ele? Né? Que condição você deu para isso ter acontecido? Então a sociedade, ela não presta assistência à pessoa, né? Ela não ajuda essa pessoa a fazer a denúncia. E nós temos, infelizmente, equipamentos muito falhos ainda para prestar essa assistência, né? Para incentivá-la. Muitas vezes, no momento da denúncia de uma violência sofrida, a mulher vítima de violência sexual pode se deparar com uma instituição que opera de acordo com a lei do patriarcado. Isso vai dificultar a denúncia, vai muitas vezes inviabilizar a denúncia, e no âmbito da prática, isso funciona de maneira a desencorajar as mulheres a fazerem a denúncia. Porque muitas vezes a gente fala, denuncie, né? Não, denuncie. E aí, depois que ela denuncia, acontece o quê? Elas esbarram em questões como pouca credibilidade da instituição que está recebendo essa denúncia e pouca resposta no sentido de coibir ou resolver a violência sofrida. Muitas vezes ela é revitimizada quando ela conta essa experiência. Falta um trabalho em rede ainda, né? Essa mulher tem que ser auxiliada de todas as formas possíveis, né? Então a primeira coisa é dar voz para essa mulher, que muitas vezes nunca falou disso com ninguém, ou falou disso com uma pessoa e foi repreendida e foi desincentivada a falar sobre isso. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu sou a voz que ouve da cobra, eu sou conversadeira. Eu gosto de falar, mesmo que me traga assim, péssimas lembranças, né? Que eu me sinta magoada, me sinta com uma pedra na garganta. Eu acho que falar ajuda, acho que falar liberta a gente um pouco. E também encoraja, né? Outras pessoas, que às vezes a pessoa passou pela mesma coisa, passou por uma coisa parecida e escuta alguém que passou também por uma coisa parecida ou pela mesma coisa, e aí ela cria coragem para denunciar, para falar. Quando eu falo, outras pessoas, outras mulheres se identificam com o meu problema. Acho que a importância do eu também, né? A força do eu também. Quando alguém relata um caso, você vê que você não está sozinha, você tem um suporte, e aí você fala mais sobre, você pensa mais sobre, e aquilo vai transformando dentro de você. Eu acho importante falar sobre isso para que outras pessoas consigam se identificar
identificar seus abusadores e consiga com que isso pare. Acho que o primeiro passo é se unir, e para se unir a gente precisa falar sobre. É desconfortável falar, mas às vezes é muito necessário. Só conseguir identificar que com 4 anos eu fui abusada porque uma amiga também tinha sido e ela falou sobre. E eu fico me perguntando se em algum momento, porque assim, até então eu tinha esquecido, né? E eu fico me perguntando se em algum momento, se ela não tivesse falado sobre, eu iria lembrar hoje em dia, eu iria saber que isso aconteceu de fato. Essa situação é muito grave e exige da sociedade como um todo que as instituições sejam sensibilizadas para as violências decorrentes dos sistemas de opressão que ainda vigoram na sociedade, para que as mulheres vítimas de violência sejam encorajadas a realizar a denúncia. Essa denúncia é o que vai favorecer as primeiras transformações que a gente precisa na sociedade como um todo, um enfrentamento ao patriarcado e a todos os sistemas de opressão que ainda vigoram na sociedade como um todo. Elas carregam essas marcas muitas vezes pela vida inteira, né? Então falar sobre isso incentiva com que outras mulheres falem sobre isso e que assim nós criemos um ambiente mais amistoso para essa mulher que sofreu violência. Não. Eu tô bem com isso, não. Bem eu não tô. Eu tô sobrevivendo, eu sou sobrevivente. Eu sou um sobrevivente, mas bem eu não tô. Eu trabalho isso, né, no meu dia a dia, nas minhas terapias, no meu modo de viver, no meu modo de agir com as coisas. Eu sou muito forte. Muito por conta das coisas que eu passei. A mulher, de uma forma geral, ela tem que viver batalhas tão grandes todo dia, a gente tem que provar tudo todo dia, que eu acho que a gente não consegue separar qual é a violência que machuca mais, sabe? Então, isso meio que vira um combustível diário às vezes, mas muitas vezes isso me derruba de uma forma assim que eu não sei nem explicar. Quando que para? Ou a gente é nova demais, ou a gente é velha demais, ou a gente tem bagagem de menos, ou a gente tem bagagem de mais. Infelizmente, o perigo não está apenas na esquina, ele também está dentro de casa. A gente tinha que ter nascido era homem para suportar tudo o que a gente tem que suportar. É importante a gente falar sobre para que isso acabe, sabe? Ser mulher no nosso país é ter resistência mesmo. Tem dias que eu olho assim, eu falo, nossa, eu passei por coisas tão piores. Eu consigo viver esse momento. Vai dar tudo certo. Eu sou muito foda.